Eu rodei mais ou menos 1000 quilômetros com o SUV elétrico da JAC, o JAC EJS4. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês as minhas opiniões depois de rodar toda essa quilometragem com ele. Então, se vocês quiserem saber as minhas opiniões sobre o EJS4, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu vou dar para vocês as minhas opiniões como usuário do JAC EJS4, um SUV médio, digamos assim, 100% elétrico. Esse aqui é um carro, pessoal, que tem 150 cavalos de potência, 37 kg torque, se eu não me engano, o Dudu vai corrigir aqui pra gente, e conta com 0 a 100 de mais ou menos 7 segundos e meio. Então realmente é um SUV de respeito que consegue aí atingir a velocidade máxima de 150 km por hora. Bom pessoal, para começar a falar aqui do EJS4, nada melhor do que começar aqui pelo compartimento do cofre do motor, né? Digamos assim, motor, porque vocês olham aqui de cara e já falam, nossa, o motor é enorme. Não, galera, isso aqui não é o motor. O motor tá ali embaixo, quase que ligado direto na transmissão do veículo. É um motorzinho assim, ó, um pouquinho maior do que o tamanho de uma melancia média, digamos assim. Aqui no capô vocês já percebem que nós não temos manta acústica e nem precisa, porque aqui a gente está falando de um carro elétrico, ou seja, um veículo que não faz tanto ruído assim, ou na verdade faz praticamente nenhum ruído aqui nessa frente. Outra questão curiosa que nós temos aqui é uma bateriazinha padrão de carro normal. Aí vocês me perguntam, André, por que esse carro tem uma bateria? E eu falo para vocês, galera, ele tem uma bateria para alimentar os seus componentes elétricos, eletrônicos em geral, como é o caso, por exemplo, das luzes internas, como é o caso da multimídia, entre outras coisas, banco elétrico, rádio e tudo mais. Outra questão que é bem curiosa desse veículo é com relação ao ar-condicionado, por exemplo. Vocês me falam, André, mas como que funciona o ar-condicionado desse carro? Galera, esse carro ele tem um compressor de ar-condicionado. Então é como se fosse a geladeira da sua casa ou como se fosse o ar-condicionado da sua casa, normal, né? Ele tem um compressor que faz com que o ar gele, né? Assim como um compressor de casa padrão. Não é movido por correia, até porque ele não tem um sistema complexo de correias. Daí a gente já entra num quesito que é muito importante, que está relacionado a quê? Está relacionado à durabilidade e manutenção, digamos assim. A JAC oferece para esse veículo, se eu não me engano, 6 anos de garantia. O Dudu vai corrigir para a gente se eu estiver falando merda aqui para vocês. Então nós temos 6 anos de garantia de baterias, motores e tal. O que resta para você fazer manutenção? Resta para você fazer manutenção pastilha de freio, pneu e filtro de ar do ar-condicionado. Você não tem filtro de combustível, não tem correia, não tem corrente, não tem filtro de óleo, entendeu? Não tem nada. Você não tem marcha nesse carro, ele é apenas uma marcha e depois inverte a polaridade para fazer a ré. Então você não tem toda aquela questão lá de manutenção do veículo. Vou fechar aqui agora o capô e agora nós vamos falar um pouquinho do design dele. Sobre o design aqui do JAC EJS4, ele é exatamente o JAC T60. Eu já mostrei para vocês o JAC T60 em um vídeo anterior aqui no meu canal e ele tem exatamente o mesmo desenho, essa lateral com um sulco bem interessante, digamos assim. Temos aqui essa porta com digamos, um botãozinho para você destravar, né, para ter uma certa comodidade. Temos aqui um plástico aplicado na parte de baixo para poder mostrar para vocês e falar que ele é um SUV. Quando nós vamos aqui mais para frente, o que seria uma tampa de combustível é o conector de carga dele, né? Aqui nós temos dois tipos de conectores de carga. Tem um conector de carga ultra rápido e o conector de carga padrão. Vou falar de carregamento para vocês já já. Aqui na frente do EJS4 nós temos uma frente bem moderna, uma frente que chama muita atenção pelo fato de ser uma frente completamente
fechada, né? Ela não tem grades, é apenas uma frentona inteiriça, digamos assim. E o conjunto de LED lateral já se une com esse friso aqui cromado, né? Vários detalhes bem interessantes, que também é exatamente igual à frente do Jaque T60, que eu também já mostrei para vocês. Esse resultado de design do EJ S4 já é uma parte da fusão da Jaque mais Volkswagen, né? A Volkswagen, para quem não sabe, comprou a Jaque lá na China e fundou a empresa Sol, que é a divisão de carros elétricos dessa união. Então, para quem tem aí preconceito com carros da Jaque, fique sabendo que a Volkswagen já está botando uma mãozinha do seu design aqui. No conjunto óptico dele nós temos aqui um LEDzinho, né? O LED que seria o indicador de mudança de faixa, né? A famosa seta. Temos aqui embaixo também um farol em LED com Angel Eye, escrito aqui também Jaque, e uma frente que eu particularmente acho muito bonita e acho muito imponente. Aqui na traseira do EJ S4 nós temos uma traseira bem bonita, né? Temos aqui escrito EJ S4 100% elétrico. Eu acho que a Jaque poderia trazer um nome um pouco mais simples, talvez, sei lá, ES4 ou E4 ou J4, sei lá, alguma coisa parecida com isso, porque eu particularmente me confundo bastante. O que chama muita atenção aqui nessa parte de trás é o conjunto de iluminação dele, esse LED traseiro que completa o carro inteiro. Cara, isso aqui é muito bonito, principalmente à noite. É um carro que acaba entregando assim um design agradável da sua traseira, digamos assim. Ele tem um para-choque bem recuado, né, bem para dentro, digamos assim, o que você pode gerar algum problema se você bater com alguém, vai estragar a tampa aqui de primeira. Temos câmeras aqui na parte de trás, tem câmera na parte de trás, câmera na parte da frente, embaixo de cada retrovisor, para auxiliar na visão 360 do veículo. Quando a gente vai aqui para o porta-malas do EJ-S4, nós temos aqui um porta-malas iluminado, temos aqui essa cortininha para você puxar aqui, dá até para colocar mais algumas coisinhas aqui em cima. Esse é um porta-mala que tem a litragem, que é essa que vocês estão vendo aqui. Acredito que é a mesma litragem do EJ-S4, não me recordo aqui agora. Essa litragem está até cheio de algumas coisinhas aqui que a gente está levando para fazer né, todas as imagens para vocês. Dentro aqui do porta-mala, pessoal, já vem um adaptador, tá? Vem esse adaptador de tomada para você utilizar em certos carregadores por aí, tá? Eu utilizei e deu certo na maioria dos carregadores que eu usei. Também vem o carregador para você carregar ele na sua casa, que é parecido com o carregador do EJ-S1, que eu já mostrei para vocês. Vocês estão vendo aí as imagens de como que ele funciona na hora que está ligado. Abrindo aqui o compartimento do porta-mala, nós temos uma questão interessante aqui dentro. Aproxima aqui pra gente, Dudu, para mostrar para eles. Que é o seguinte, pessoal, nós temos aqui o que é um compressor, digamos assim. Isso é legal, tá? Porque nós não temos step aqui nesse veículo, pessoal. Nós temos apenas um conjunto selante, que é isso aqui, certo? Que você vai, eu acho que colocar dentro do pneu. E aí você vai inflar o pneu com esse compressor que já vem aqui dentro. Então nós não temos step aqui no veículo. Mas enfim, é um porta-mala que tem um tamanho legal. Bom, pessoal, quando nós vamos aqui para a parte de trás do Jaque EJ-S4, nós temos aqui um carro que é espaçoso, certo? É um carro confortável, porém o assoalho dele é bem alto, né? O conjunto de baterias do carro está todo ali no assoalho, o que faz com que ele seja um pouquinho levantado. Então o joelho da gente acaba que fica um pouquinho levantado. O banco aqui está bem recuado, o banco do passageiro, mas ainda me sobra uma boa quantidade de espaço aqui pro meu joelho. Temos aqui também o PQP, que é uma coisa que eu particularmente sou fã, gosto de PQP, eu gosto de dirigir, de o cara ir dirigindo e eu segurar aqui, eu gosto de ter essa segurança, certo? Aqui, para minha cabeça, nós temos aqui ainda quase 5 dedos, pessoal, quase 5 dedos de cabeça. Temos airbags, certo? Tem airbag aqui na lateral, airbag de cortina, né?
tanto aqui na frente, quanto aqui na lateral também. Em todas as laterais tem, então só que eu tô vendo 2, 4, 6 airbags, provavelmente devem ser 6 airbags mesmo, 6 ou 9, não sei aqui agora ao certo. Todos os passageiros têm encosto de cabeça e cinto de 3 pontas, então o que quer dizer que ele vai andar com certa segurança. Temos aqui no meio esse apoio de braço, que também serve para você colocar o seu guaraná. Então bota um copinho de guaraná aqui, toma um copinho de água, o que quer que seja. Essa parte de trás para mim aqui tá bem confortável. Nós temos aqui também algumas coisinhas interessantes, que são aqui tomadas, né, saidinhas de tomada, 2 tomadas. E temos aqui também saída do ar-condicionado. Isso aqui não é uma zona do ar-condicionado, tá, pessoal? É só uma saída do ar para você poder gelar a sua perninha. Então, bom, a parte de trás dele aqui é bem completinha. O teto solar dele, que é um teto solar panorâmico, né, digamos assim, vem aqui até quase na minha frente aqui. Então eu vou ter uma visibilidade legal. Não só quem vai na frente, mas quem vai atrás também tem uma mordomia, digamos assim. Bom, pessoal, vou entrar aqui na frente do EJS4 para mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Primeiramente, aqui o detalhe da porta, tá, pessoal? Nós temos aqui um soft touch aqui também, até aqui em cima, só que esse detalhezinho aqui eu achei meio complicado porque meu cotovelo fica bem aqui em cima. Eu gosto de dirigir com o cotovelo apoiado, isso aqui me incomoda um pouco, né? Machuca um pouco. Deixa eu ligar ele aqui para vocês, para a gente mostrar aqui, né? Nós temos o vidro elétrico, que não é um toque, né, como a galera aí acaba falando, é vidro de um toque, não sei lá, não sei o que. Para mim isso aí não faz tanta diferença. Temos aqui no volante regulagem de altura do volante, certo? Você consegue abaixar ou subir o volante aqui, mas você não consegue, não tem regulagem de profundidade, então é só a altura mesmo. Eu uso aqui na altura máxima. O banco do motorista tem regulagem automática de para frente, para trás, para cima, para baixo, mas não tem regulagem automática aqui de reclinagem. Para reclinar você tem que apertar o botãozão mesmo, tá, pessoal? Isso não é algo que me incomoda muito, não, mas poderia ser tudo elétrico, né? Já que o carro é elétrico, poderia ser tudo elétrico. Bom, nós temos aqui o controle do retrovisor. Então você consegue mudar ali qual retrovisor, como que você quer usar os retrovisores. E se você gira tudo para baixo, ele faz o rebatimento dos retrovisores. Temos aqui ajuste do facho do farol, né? Você consegue ajustar aqui a altitude do farol. Aqui nós temos lugar para ter mais alguns botões, mas não temos absolutamente nada. Indo agora para o outro lado, a gente tem mais algumas coisinhas interessantes aqui neste carro. Ele é um carro que, quando a gente olha aqui, a princípio é bem futurista, né? Chama bastante atenção aqui tudo, tanto a sua multimídia de 10.2 polegadas, como também o seu câmbio, que é diferente do que a gente está acostumado. É um câmbio que é uma rodinha, você gira e ele vai transitando entre as marchas, certo? Olha que legal. Olha que bacana. Ali na multimídia, pessoal, vocês veem o sistema de câmera do carro. Quando eu mudo de câmera, quando eu coloco no D, ele muda para a câmera da frente. Quando eu coloco no R, ele muda para a câmera de trás, mas eu posso escolher a câmera que eu quero utilizar. Tá vendo ali, ó? Então eu clico na câmera e ele muda. E aqui a gente ainda tem uma visão 360. Aqui nesse caso aqui tem um pretinho porque a porta tá aberta. Mas isso, cara, ajuda muito. E ele também tem assistente de faixa. Então na hora que você dá a seta, ele vai mostrar o lado que você vai estar dando a seta e vai também te mostrar a câmera, né? Para você não ter pontos cegos, digamos assim. Aqui nós temos esse conjunto todo eletrônico touch, que eu particularmente não gosto tanto, tá? Principalmente aqui o ar-condicionado. Eu gostaria
de ter um ar-condicionado de girar. Eu acho mais intuitivo, mais fácil de utilizar, né? E também eu preferia que isso aqui fosse fosco ao invés de ser black piano, porque risca com certa facilidade. A multimídia em si, pessoal, é uma multimídia normal, uma multimídia padrão, uma multimídia que você consegue, por exemplo, acessar a câmera 360, você consegue acessar certas configurações do veículo, não tem nada de muito complexo, nem nada de muito, nossa, meu Deus, exorbitante aqui não. Aqui a gente tem uma multimídia padrão, digamos assim. Esse carro, de maneira geral, não é um carro que abusa das tecnologias, não é aquele elétrico que você vai olhar e vai falar, nossa, meu Deus, que carro elétrico monstruoso. Não, ele é um carro elétrico que é honesto. Ele tem tudo que você precisa, mas ele não tem certas tecnologias que, por exemplo, um Tesla teria. Mas é um carro que, de maneira geral, é bem interessante. No volante dele, nós temos algumas funções, né? Nós temos aqui o piloto, piloto automático, né? É piloto automático que a galera fala, certo? Não é adaptativo, é o piloto automático que você apenas seta uma velocidade, você consegue aumentar ou diminuir essa velocidade, né? O controle de velocidade de cruzeiro, para ser mais exato, conseguimos mudar a faixa. Eu não sei porque esse botão de mudar a faixa não está aqui, ao invés de estar do outro lado, não sei porquê. Temos aqui para a gente selecionar de onde vem a mídia. Do outro lado, nós temos aqui funções do carro, funções do painel do veículo de maneira geral. Também conseguimos mudar aqui o estilo do painel do carro, né? A gente consegue ver vários estilos diferentes, aumentar, diminuir o volume. É um volante simples, e funcional, digamos assim, né? É um volante soft touch, nada de muito também exorbitante. Do outro lado aqui nós temos o controle do farol. Inclusive esse farol é automático, né? Ele acende ou desliga dependendo de onde você estiver. Falando aqui agora do acabamento da frente do carro, ele tem um acabamento todo soft touch aqui nessa região, certo? Tudo bem acolchoado, bem fofinho, digamos assim, né? Com a espuma mais couro. Aqui na parte de cima é plástico, mas é um plástico texturizado. Aqui nós também temos mais couro, né? Com soft touch. O retrovisor é um retrovisor que não é fotocrômico, é um retrovisorzão padrãozaço, padrãozérrimo, né? Temos aqui os para-sóis com... Não tem LEDzinho, faltou um LEDzinho aqui, hein, galera? Pra gente fazer nossa maquiagem, faltou. E do outro lado tem? Do outro lado, mesma coisa, não tem LEDzinho, faltou aqui. Temos aqui um local pra gente colocar o nosso Ray-Ban, nosso óculos de sol, que a gente consegue ligar ou desligar as luzes internas. Temos aqui o controle do teto solar, que esse carro tem um teto solar que é praticamente panorâmico, né? Com um toque você fecha ele todinho, certo? Consegue fechar ele todinho. E também com um toque a gente fecha a persiana do teto solar. Galera, tá pensando o quê? O bicho é muito legal. A gente consegue fechar isso aqui, bem bacana, certo? Aqui o banco do passageiro, a gente tem exatamente o mesmo conforto do banco do motorista, é um banco bem aconchegante, tem aqui essas aletas laterais para segurar o pedestre, ou para segurar o seu passageiro para ele não sair voando por aí. Não tem regulagem elétrica, não tem regulagem automática, faltou isso daí, né, pro passageiro, digamos assim, não temos, mas enfim, é bem confortável. Aqui nós temos, eu já falei para vocês, esse câmbio, né, que é um câmbio que é praticamente só para você mudar se é para frente, se é para trás, ou ativar Parker, que é o botão de estacionamento. E quando você aperta o Parker, ele já ativa o freio de mão. O freio de mão dele é automático, cara. Então na hora que você para o carro e bota ali no Parker, ele já puxa o freio de mão. Se você colocar no driver e pisar no acelerador, ele já tira o freio de mão automaticamente. Isso aí também é bem legal. Aqui na frente nós temos um localzinho para colocar o celular, emborrachadinho, bem bonitinho, né? Bem bacaninha, com uma USB para poder ligar ali no nosso Android Auto ou Apple CarPlay. E aqui nesse apoio do braço, que é um apoio do braço bem confortável, porém não chega para frente, nós temos um compartimento que dá para você colocar aqui, ó, uma água, um guaraná, um negocinho aqui para você tomar mais tarde.
E bom, pessoal, para ter uma ideia de como que é o desempenho do veículo, a gente veio aqui para a estrada de Paranapiacaba, né, que é uma estrada bem vazia, praticamente deserta. Nós estamos aqui na velocidade agora de 78 km por hora. E se eu pisar aqui, cara, é instantâneo a aceleração do veículo. Ó, o Dudu até deu uma balançada ali, 100 por hora. Já tirei o pé porque é muito rápido essa retomada do veículo. É algo que é difícil de você encontrar em veículos a combustão. Olha uma retinha aqui agora. Deixa eu pisar de novo. Olha isso. É uma aceleração, pessoal, que é muito difícil de você ver em um carro a combustão. O 0 a 100 desse carro aqui é em média aí de mais ou menos 7,5, 8 segundos. Então realmente é um veículo que tem um desempenho surreal na estrada. E você trafegando na rodovia, nós temos aí algumas questões, ou uma questão na verdade, que é o consumo. Quanto mais você pisa, se você tiver o pé um pouco pesado, você vai gastar muita bateria. Esse carro aqui, a Jaque informa que a autonomia dele é de 400 km, mas isso aí só se você tiver o pé bem leve, se você estiver rodando ali numa velocidade de cruzeiro entre 95 e 100 km por hora. Agora, se você andar na casa dos 100 a 110 ou 120 km por hora, essa autonomia já baixa para os 300 km, que, na minha opinião, já é uma quantidade considerável. Galera, esse é um carro que tem aí 150 cavalos, o que é bastante. E não compare ele com um carro de 150 cavalos a combustão, porque é bem diferente uma coisa da outra. Aqui nós temos 150 cavalos, mas temos um torque instantâneo, que está ali cerca de 37 quilos, se eu não me engano. O Dudu vai colocar aqui pra gente. E esse carro, cara, tem uma aceleração que é muito rápida, que teoricamente, né, segundo a Jaque, é uma aceleração de 7 segundos, né, 7 ponto alguma coisa, de 0 a 100. Eu diria que dá ali na casa dos 8 segundos, mas é um carro muito esperto, é um carro que chega até 155 km por hora, que já é o mínimo que você precisa, né, para você controlar aí numa rodovia. Você nem vai precisar andar na faixa da direita. Porém, tem uma questão: se você estiver viajando para um lugar meio longe, eu fiz um rolê para o Rio de Janeiro com esse carro aqui e eu iniciei a viagem pisando bastante, acelerando bem. Só que, um detalhe, ele acaba descarregando um pouco mais rápido e vai ficar aí abaixo dos 300 km. Se você acelerar demais, ele vai ficar abaixo dos 300 km, talvez 300 km de autonomia, sendo que a marca promete que ele vai ter uma autonomia de 420 quilômetros. André, quanto tempo demora para carregar esse carro? Pessoal, o tempo de recarga nele depende de qual vai ser o carregador. Se você utilizar ele num carregador 110, vai demorar muito, umas 30 horas eu nem indico. Se você carregar ele num carregador 220, aí já vai abaixar para umas 12 horas, mais ou menos 13 horas. E se você utilizar Allbox, que são aqueles boxes de carga, inclusive tem vários nas BRs da vida aí, sentido Rio de Janeiro, tem um monte. Eu consegui inclusive carregar ele em vários daqui para o Rio de Janeiro, inclusive encontrei vários carros carregando também. Você tem aí a possibilidade de carregar em torno de 5 horas, dependendo de qual for o conector, ou até mesmo 1 hora, dependendo do conector que você usar. Porém, aí nós temos uma questão. O carro chinês, ele vem com um conector que não é tão padrão assim. Aí acaba que você tem que usar o adaptador e não usa o carregador mais rápido. Isso é um problema, porque às vezes você vai pensando que você vai conseguir fazer um rolê bem grande e você não tem um adaptador. Então, se você for comprar um carro desse, já pede lá pra galera, ó, vê aí, me dá um adaptador específico para um carregamento rápido. Porque aí você vai conseguir carregar o seu carro aí em, sei lá, 2 horas, digamos assim. No mais, para você que quer ele para rodar dentro da cidade, ele vai te dar uma autonomia muito boa. Ele vai conseguir rodar aí na casa dos 400 km com certeza. E para você também que roda ali abaixo do limite dos 110 por hora, você consegue sim chegar bem próximo da marca dos 400 km. Então o que eu posso falar para vocês do Jaque EJS4, depois de rodar mais ou menos 1000 km com esse carro, é que sim, o futuro chegou. Esse é um veículo que está custando na faixa de R$250 mil, que para um SUV elétrico está bem abaixo, né,
carros que são parecidos com esse aí, entre aspas, parecidos, vão estar custando na casa dos 300 mil reais ou mais. Vide aí Volvo XC40, BMW X3, entre outros elétricos que nós temos no mercado. Com certeza é uma opção bem interessante, é um veículo que você vai ter 6 anos de garantia da bateria, você tem aí, por exemplo, isenção do IPVA, dependendo de onde você for, né? Dependendo de qual for o estado que você tiver, e você tem também aí a liberdade de trafegar sem problema aí de rodízio. Então, na minha opinião, é um veículo que eu diria que sim, vale muito a pena ser adquirido, certo? Porque, querendo ou não, cara, esse é o futuro, com certeza. Vão aparecer 2 vídeos aqui no final para você continuar no canal André Felipe. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.